nosso espectador quais foram os resultados. Foram duas votações, do arcabouço e também da indicação do presidente Lula em relação ao Cristiano Zanin. No projeto do arcabouço, a oposição só teve 17 votos, 57 favoráveis ao projeto do governo. A do senador Omar Aziz, que foi exatamente o relator, que alterou o texto da Câmara, que era muito melhor do ponto de vista da responsabilidade fiscal. A oposição só teve 17 votos. Na outra votação, também, foi de 58 a 18. Sim, para a indicação do presidente Lula de Cristiano Zanin, do seu advogado pessoal, das suas relações pessoais, e a oposição só teve 18 votos. Se a gente olhar um pouco mais para o passado, lá em 1º de fevereiro, na eleição à presidência do Senado, a oposição chegou a ter 32 votos na votação de Rogério Marinho, que foi exatamente o desafiante à reeleição de Rodrigo Pacheco, que se elegeu com 49 votos. Esses 32 passaram a ideia de que seria o tamanho mínimo até da oposição, que poderia ser maior dentro do Senado da República. Parece que não. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, que já está conosco. Senador, bem-vindo, boa tarde ao senhor. Muitíssimo boa tarde, Piotr, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, por esse programa que tem crescido bastante, que é o Prós e Contras pela sua independência. O que a oposição está, digamos, definhando? Eu posso usar essa expressão porque sair de 32 para 17 ou 18 é uma diferença muito grande. Nós temos 14 ou 15 votos de diferença. É verdade, Piotr. Você fez aí um retrato muito fiel da cronologia, né? Desde a eleição do Senado, que foi uma eleição onde, segundo a própria imprensa mostrou, ministros do STF ligando para senadores, influenciando também, assim como o governo Lula, em cargos, enfim. E a gente conseguiu 32 votos contra todo esse jogo bruto, essa máquina, esse sistema. Agora, a gente vem perdendo na oposição um apoio, realmente, de alguns colegas que estavam conosco lá na eleição, que não faz muito tempo, né? Foi em fevereiro, repito. Sim. A gente sabe que o governo Lula é um governo que, com todos os devaneios, pensamentos parados no tempo aí, de retrógrados, décadas de atraso, né? Com aquela mesma sanha multiplicada de vingança contra seus adversários. É isso que nós estamos vendo aí, com o que aconteceu com as próprias declarações do presidente sobre o Deltan Dallagnol, sobre o Moro, né? Especialmente sobre o Moro, a cassação do Deltan. Ou seja, a gente sabe que esse governo também, por outro lado, pelo histórico dele, é um governo de cooptação, né? É um governo que não tem o menor compromisso. A gente está vendo aí no arcabouço, está vendo aí nos gastos exorbitantes das viagens de turismo do presidente Lula, né? Umas comitivas enormes, e essa sanha aí, com a próxima semana chegando com relação a todo o Foro de São Paulo, ditadores no Brasil, enfim. Nós ficamos extremamente preocupados com esse enfraquecimento, porque está acontecendo realmente alguma coisa nos bastidores que o governo está seduzindo alguns parlamentares. E a população já percebeu nisso. Você viu, inclusive, a quantidade de votos contra o Zanin, que depois da eleição, eu acho que se somar, vai dar mais do que os 18 votos, se você somar as declarações posteriores, né? Então, é bom que a população entenda, acompanhe, e que a gente possa, junto com ela, formar uma base mais forte, porque a eleição foi agora, e daqui a 3 anos nós vamos ter 2/3 de renovação no Senado. É aí que reside a minha esperança. Tá, senador, vamos só voltar também num aspecto lá dos primeiros mandatos do presidente Lula. Ele teve problemas da reeleição, prometia ter depois da história do mensalão, mas aí faltou oposição naquele momento, que era o PSTB, e não soube fazer oposição. Essa é a análise clara da política daquele momento. No segundo mandato, com o crescimento do mundo, commodities brasileiras, a China crescendo 14%, 15%, nada pegava no presidente, até ganhou o apelido de Teflon.
Mas naquele momento as opiniões públicas, pesquisas de opinião pública davam uma popularidade grande para o presidente, porque o país crescia. Nesse momento o país não cresce. Nesse momento o governo dá uma série de declarações ruins, sobretudo em questões internacionais ou mesmo aqui domésticas. Eu tenho problemas de relacionamento do presidente dentro do próprio governo. Por que no Senado ainda o presidente Lula tem esse aspecto teflon? Porque com a população não tem mais. Não é essa a conversa que a gente ouve no dia a dia. A gente vê reclamações em relação ao governo. A gente vê a história do arcabouço, a questão jurídica sobre especialmente a questão do marco do saneamento, que já está lá um bocado de tempo, a gente está acompanhando dia a dia, agora são 4 horas e 35 minutos. Mas no Senado parece que tem teflon. Na Câmara nem tanto, mas no Senado sim. O que é diferente do Senado? Em primeiro lugar, o Senado hoje está funcionando, no meu modo de entender, como um puxadinho do governo Lula. Sim. Você vê o marco do saneamento, o marco temporal, uma série de outros decretos legislativos que já passaram pela Câmara dos Deputados e ficam embarreirados no Senado Federal, na mesa do presidente. Isso é fato, isso a gente tem visto. As coisas não têm velocidade como a sociedade quer. E, por outro lado, ainda por causa do foro privilegiado, Adalberto, a gente vê o que aconteceu essa semana, ficou muito claro na sabatina, e a gente percebe um alinhamento muito grande, que é um fator que não se tinha nesse período do governo Lula 1, quando você relembrou, da questão do alinhamento com a Corte Suprema. Sim. Hoje, qualquer situação, o governo recorre, através de seus partidos aliados, para uma Corte Suprema que tem se demonstrado, ultimamente, um ativista, militante ideológico em muitas pautas que são de competência do Legislativo e que a gente está trabalhando, fazendo, debatendo, votando, mas basta uma pessoa, um partido, acionar lá no Supremo que para o trabalho de 513 deputados que receberam salário, mordomias para isso, 81 senadores e presidentes da República que sancionaram leis aprovadas. Aí um ministro que não foi eleito por ninguém vai lá e bloqueia o trabalho já feito, já realizado. É isso que está acontecendo. O senhor acha que... Bom, isso é muito do papel do presidente da Casa, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem prerrogativa para colocar projeto para votação. Ele não está fazendo isso. Foi perguntado sobre o marco temporal que foi aprovado na Câmara, da forma como a Câmara entendeu, especialmente, só se pode usar como terra indígena aquelas que eram ocupadas pelos indígenas até a Constituição de 88, 5 de outubro lá de 1988. Ele disse que não tem pressa nenhuma. E nesse momento há um pedido de vista lá de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, o que daria tempo para o Senado votar, coisa que a Câmara já fez. O senhor acha que é uma pretensão dele chegar ao Supremo Tribunal Federal, ser um indicado do presidente Lula para a vaga da ministra Rosa Weber, que deixa o Supremo no final do ano? Olha, seria leviano da minha parte falar isso. Agora, que o Senado não está se dando valor, né? A gente primeiro precisa se dar valor e pedir respeito, né? E se fazer respeitar perante os outros poderes. O Senado não está se dando valor numa Casa Revisora da República, Piotr, que vai fazer 200 anos no ano que vem, e o Supremo Tribunal Federal, respeito quem pensa diferente, mas ele esmaga claramente os outros poderes, principalmente o Legislativo, porque hoje existe um alinhamento ideológico num tribunal que eu vejo cada vez mais político com o Executivo de hoje. Então, o Senado, ele, além de ele estar, se curvou ao governo Lula, ele também não tem altivez com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esquece reequilíbrio entre poderes, né? Isso é de facada, que nós temos hoje uma independência entre poderes. O Senado, ele... fica repetitivo, eu já falei isso, inclusive, nesse programa. Né? Ele está prostrado. O Senado, hoje, é um dos grandes problemas da nossa nação. E eu só vejo uma alternativa para isso. É a população se aproximar de forma respeitosa, ordeira, civilizada e
cobrar dos seus parlamentares nas ruas, nas redes sociais, enquanto a gente ainda tem as redes sociais, precisa de uma chacoalhada. A gente está precisando realmente de novas ferramentas, e aí eu tenho que lembrar na época da Lava Jato, na época que faz 10 anos daquele período, daquelas manifestações que aconteceram em São Paulo, Porto Alegre, e que teve um movimento para derrubar, naquela época, a Dilma, e que o Brasil passou por aquela catarse que foi importante. Agora, nós estamos voltando atrás, o crime está reagindo, né? Aqueles que colocaram os poderosos na cadeia, empresários, políticos, corruptos, agora estão sendo perseguidos, intimidados. É isso que nós estamos vivenciando no Brasil, e a população precisa apoiar as pessoas de bem que estão tentando fazer um trabalho. Só que cada vez é mais difícil, porque o sistema é bruto, mas eu não tenho dúvida. Quando a população acordar, despertar e ficar cansada de tantos vilipêndios, porque ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, essa é a realidade na vida. Eu acredito, Piotr, que a gente vai conseguir, de novo, equilibrar os poderes da República, porque se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi nesses 4 anos e meio, é uma sociedade organizada, que sabe se manifestar de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza. E isso a gente não está vendo. A gente está vendo uma letargia geral. E o sistema adora tudo na calmaria aparente. Senador Girão, muitíssimo obrigado por se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo trabalho.